Bom dia, eu sou Samuel Medina, contador de histórias, escritor e estou agora participando do Dia do Contador de Histórias. Eu vim trazer uma história para vocês. Era uma vez 3 soldados. Os 3 eram muito amigos, viviam sempre juntos, eram inseparáveis e juntos envelheceram. Por conta disso, o rei decidiu dispensá-los, sem pensão, sem aposentadoria, sem qualquer auxílio. E os 3 foram obrigados a mendigar. E eles viviam indo de cidade em cidade, mendigando, mendigando. E quando já não conseguiam mais ajuda em uma cidade, se mudavam para outra. E numa dessas andanças, eles estavam, os 3 soldados, em uma floresta. E nessa floresta, decidiram fazer o seguinte: enquanto os 2 soldados dormiam, um deles vigiava, o outro vigiava. E aí então lá estava esse soldado vigiando, quando de repente foi se aproximando um homenzinho vermelho. E aí então o homenzinho vermelho falou assim: quem está aí? E o soldado disse: uma alma amiga. O homenzinho vermelho disse: uma alma amiga? Quem são vocês? 3 soldados desamparados, aposentados, mas sem aposentadoria. O homenzinho vermelho então disse assim: eu tenho um presente para você. E deu para esse soldado uma capa mágica. E disse: essa capa tem o poder de atender qualquer pedido seu. Mas não conta isso para os seus amigos agora não. Espera, no dia seguinte você conta. E o homenzinho sumiu. E aí então, no dia seguinte, o soldado contou para os amigos. Eles acharam bem interessante a história e seguiram viagem. Na noite seguinte, 2 soldados dormiram e mais um ficou vigiando. E o homenzinho vermelho apareceu de novo. E ele disse: quem está aí? Uma alma amiga. 3 soldados desamparados, aposentados, mas sem aposentadoria. O homenzinho então apareceu e deu para esse soldado que estava de guarda um saco mágico. Desse saco podia tirar quanto dinheiro pudesse. E o homenzinho falou a mesma coisa: não conta para os seus amigos agora, espera amanhecer. E aí então o homenzinho sumiu. Foi embora no meio da noite, no meio da floresta. E aí aconteceu também a mesma coisa na noite seguinte, quando o 3º soldado estava de guarda. O homenzinho vermelho apareceu, perguntou quem era e deu de presente uma corneta. E essa corneta poderia convocar um exército. Os 3 soldados então resolveram testar os seus presentes. Na hora de testar os presentes, o soldado com a capa mágica resolveu desejar que eles estivessem numa taverna. E na mesma hora eles apareceram dentro de uma taverna maravilhosa. E eles comeram, beberam, pediram tudo que eles quiseram comer. E aí então, quando o soldado com o saco de dinheiro colocou a mão lá dentro, tirou uma quantia enorme e pôde pagar sem nem pedir desconto. E aí então esses 3 soldados passaram a viver muito bem. O soldado com a capa resolveu então, o soldado com a capa, desejar que eles morassem num castelo, no meio da floresta. E, de fato, o castelo apareceu. E aí eles passaram a viver com toda a pompa, como se fossem reis. Mas até que um dia eles quiseram viajar. E aí então o soldado, com essa capa mágica, decidiu desejar capa... Desculpa. Resolveu desejar uma carruagem, e aí eles viajaram nessa carruagem. E foram parar no castelo de um rei que vivia
com a sua filha, princesa. E aí, então, o que aconteceu? Eles foram recebidos pelo rei. Só que a princesa gostava muito de jogar cartas. E aí, enquanto ela jogava cartas com o soldado que tinha um saco de dinheiro, ela ganhava e ganhava e ganhava, mas o soldado sempre tirava mais quantias para cobrir as apostas dele. Ela ficou muito encucada com isso. Resolveu então dar um sonífero, um vinho com sonífero para o soldado, dono do saco de dinheiro. No meio da noite, enquanto esse soldado dormia, ela foi lá, costurou um saco igual, colocou um pouquinho de dinheiro nele e deixou, então, no lugar do saco anterior e levou embora o saco mágico. No dia seguinte, os soldados acordaram, seguiram o caminho, e aí então, o que acontece? Quando eles pararam numa taverna, foram pedir tudo que eles queriam, saiu um pouquinho de dinheiro e o resto. Eles não tinham como pagar. Aí o soldado dono do saco falou assim: aquela princesa, eu não acredito que ela me enganou. E aí então o soldado com o casaco mágico falou assim: não, pode deixar que eu vou pedir para eu chegar lá naquele lugar onde está o saco mágico. E aí então ele pediu, que ele queria estar lá. Na hora que ele foi transportado então para o quarto da princesa. E aí lá ela estava, tirando dinheiro do saco e contando. Quando a princesa viu o soldado lá, ela deu um grito, chamou todos os guardas. O soldado, assustado, resolveu pular a janela. E a capa dele ficou presa na janela. E ele acabou ficando sem capa. E aí então agora eles estavam sem saco, sem capa. Mas então o soldado com a corneta falou assim: pode deixar comigo. E ele então tocou a corneta e invocou um exército. E eles resolveram marchar na direção do reino desse rei pai da princesa e mandaram um recado, que ele devolvesse tanto o saco mágico quanto o casaco mágico, senão eles iam arrasar aquele reino. O rei virou para a princesa e falou assim: ó, você que começou a confusão, resolve aí. E a princesa tinha uma voz linda. E ela então foi cantar perto daquele exército. E ela estava vestida de camponesa. E ela cantou, 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 e todo mundo saiu para escutá-la. Inclusive o soldado, que era dono da corneta mágica, saiu da sua tenda e estava embevecido com aquela voz mágica. E aí, enquanto isso, uma criada foi lá, escondida, entrou na tenda e levou embora a corneta. E assim, os 3 soldados não tinham mais nada. E aí eles tiveram que voltar a mendigar. E andaram, andaram, andaram. Até que o soldado, que era dono do saco mágico, falou assim: quer saber de uma coisa? Eu estou cansado. Vocês só me dão azar. Eu vou me afastar de vocês. E ele então seguiu o caminho sozinho. E ele foi parar numa floresta e foi se encostar debaixo de uma árvore com maçãs estranhas, com cor diferente, uma cor meio roxa. E deu fome. E ele tirou uma maçã e comeu. Ai, a maçã era deliciosa. E ele não conseguia parar de comer. E ele pegou mais uma, e pegou mais uma, e pegou mais uma. Comeu, 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 comeu. Sentiu sono, dormiu. E aí então, ele acordou no dia seguinte com um nariz enorme. O nariz dele tinha crescido, 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 crescido. Atravessado floresta, atravessado rio, atravessado mar. Ele estava com um nariz gigante, muito comprido. E ele não conseguia mais se mexer. Os outros 2 amigos dele resolveram procurá-lo. E um deles então pisou numa coisa macia. E olhou: o que é isso? É uma pele? Uma pele comprida? É carne? É coisa de gente? E ele foi seguindo, seguindo, e foi parar justamente onde estava o amigo, imobilizado por causa do nariz compridão. E aí então, eles resolveram arrumar um burro, pegar esse amigo, colocar em cima e enrolar o nariz dele, e colocaram também na frente dele assim, aquele monte de nariz enrolado. E foram seguindo com ele, até que foram parar perto de uma árvore onde tinha peras também, com umas cores esquisitas, assim, meio roxas. E aí o homenzinho vermelho apareceu de trás da árvore e falou assim: coma essas peras, e aí o nariz vai encolher. E foi isso que eles fizeram. Deram a pera para o amigo e o nariz encolheu. O homenzinho vermelho, então, disse para eles para usar tanto as maçãs
quanto as peras para conseguir reaver os presentes mágicos de volta. E foi isso que eles fizeram. Um deles, disfarçado, pegou um saco cheio de maçãs roxas e aí então se dirigiu para o reino daquela princesa que tinha roubado eles. Chegou lá, mandou avisar para o rei que havia maçãs mágicas, maçãs deliciosas, maçãs que ninguém nunca tinha visto. O rei foi contar para a princesa e ela ficou doida, queria provar uma maçã. Provou, achou deliciosa, quis mais. E comeu mais uma, e comeu mais outra, e comeu outra, e comeu outra, até que comeu todas as maçãs. E a princesa teve sono e dormiu. Quando ela acordou, o nariz dela tinha crescido. Tinha enchido o quarto todo, saído pela janela, descido a torre, dado volta na torre, atravessado o muro do castelo, seguido pela floresta, atravessado o rio, atravessado o lago, atravessado... Chegava quase no mar. E a princesa estava desesperada, que agora ela estava se achando muito estranha, muito esquisita, com um nariz gigante. Mas então, mais um soldado apareceu disfarçado. Disse que era médico que curava narizes. Afinal, a princesa tinha tentado com todo mundo, de todos os jeitos, se curar. O pai tinha contratado um médico, curandeiro, xamã, feiticeiro. E aí, esse médico especialista em narizes, que era o soldado disfarçado, disse que tinha um pó capaz de fazer encolher narizes. E era justamente um pó feito da pera mágica. E aí ele deu esse pó para a princesa, um pouquinho só. Ela tomou, teve sono, dormiu. No dia seguinte, o nariz dela tinha encolhido um pouco. Mas esse soldado era esperto porque ele estava seguindo os conselhos do homenzinho vermelho. E aí então, ele no dia seguinte deu pó da maçã. E o nariz dela cresceu no outro dia mais ainda. E aí o soldado disfarçado de médico pensou e falou assim, estranho. Eu acho que o meu remédio não está funcionando porque... Por acaso você já roubou alguma coisa de alguém? Por acaso você já enganou alguém? Por acaso você já mentiu para alguém e você já ficou com coisas que não eram suas? A princesa, não estou sabendo de nada disso. E o soldado disfarçado de médico falou, olha, o meu pó só não funciona se por acaso essas coisas tiverem acontecido. O rei, que ouvia tudo, virou para a filha e falou assim, devolve logo as coisas daqueles soldados. A princesa suspirou e teve que ceder. Mandou um mensageiro para encontrar um dos 3 soldados. Afinal, um deles estava com ela, mas estava disfarçado. Então mandou um mensageiro para encontrar um dos 3 soldados e aí entregar para ele os presentes mágicos. O soldado, então, disfarçado de médico, deu para ela mais dos pós da pera, ela tomou, e no dia seguinte a nariz dela tinha encolhido e voltado ao normal. E os 3 soldados, então, agora juntos, decidiram novamente morar no castelo deles, vivendo bem, com todo o dinheiro que eles podiam, afinal eles estavam de novo com um saco mágico. E tem gente que diz que esses 3 soldados vivem até hoje nessa floresta, nesse castelo. E se você, por acaso, encontrar o castelo, você me avisa, porque eu quero um dia ser hóspede desses 3. Olá, vem vindo, olá, vem sol, olá, vem vindo a força maior. Olá, vem vindo, olá, vem sol, olá, vem vindo a força maior. Essa história eu contei depois de conhecer aqui, desse livro. Esse livro reúne os 2 primeiros volumes dos Irmãos Grimm, numa tradução mais recente. E é um livro de edição comemorativa, tá? Dos 200 anos do trabalho dos Irmãos Grimm. Quero agradecer a quem teve a paciência de me escutar e me assistir e fazer o convite para que quem possa esteja ligado nas histórias de todos os cantos, no Dia do Contador de Histórias. Saúdo todas e todos as pessoas, todos os meus colegas contadores de história, contadoras e contadores de história.
Muito obrigado e que nós continuemos firmes nesse momento, sempre ligados às histórias. Tchau.